Fala time, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço a minha aula experimental na prática. O que é uma aula experimental na prática? Aula experimental na prática, como eu falei, depois que você fez o atendimento, que eu já falei sobre isso, o pré-atendimento, tá? Para agendar sua aula, já falei sobre cobrar ou não cobrar a sua aula experimental, tá bom? E você vai para a prática, né? Agendou sua aula no dia, no horário específico com seu aluno e vai para a prática. Nessa aula prática é muito importante você desenvolver, mostrar o seu trabalho, ter uma conversa bem gostosa com o seu aluno, tá? E mostrar para ele como vocês juntos vão trabalhar para alcançar o objetivo dele, tá bom? Então essa é a aula experimental, né? Você vai poder pegar aluno cru, do zero, ou o aluno já mais avançado, mais intermediário, beleza? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui nessa live. Galera, qual a diferença de uma aula comum para a aula experimental? A diferença é enorme, porque você está com esse aluno conhecendo o seu trabalho, tá bom? Então é hora de você mostrar o seu trabalho na prática, mostrar como é a sua metodologia, se apresentar, né, como pessoa, ter uma conversa com o seu aluno, colher todas as informações que você precisa para no futuro pacote você estar desenvolvendo essa aula com ele, tá? Então essa é a diferença da aula comum para uma aula experimental do Personal Fight, tá bom? Então é uma aula de extrema importância. A aula experimental é como vamos trazer uma analogia aqui do vendedor de carro, tá? Ele postou lá o carro, o cara fechou, vou aí ver o carro, é como se fosse aula experimental. O cliente está entrando dentro do carro, o aluno está entrando para sua aula, então entrou dentro do carro, só vai depender de você fazer essa venda ou de fechar o pacote com o seu aluno, beleza? Eu gosto de falar um pouco sobre isso para o professor entender melhor, tá? Galera, a minha aula, do jeito que eu trabalho, eu cheguei na conclusão, é o seguinte: depois de algumas aulas, trabalhando algumas metodologias, tá? Trabalhando algumas formas da aula prática, eu cheguei na conclusão do seguinte: como trabalhar, tá? Então você pode ir testando, eu vou falar como funciona para mim, como vem dando muito certo aqui os resultados, mas você pode ir testando alguns treinos, algumas formas de trabalhar, alguns golpes que você vai passar na aula experimental, você vai testando com o seu aluno, beleza? Acho bem interessante aí, às vezes, algumas histórias bacanas para falar sobre aula experimental, depois que o aluno fez uma aula experimental, a comparação com a academia de musculação. Quando o aluno chega na academia de musculação, geralmente, né, não estou falando todos, não estou generalizando, tá? O aluno pega lá a cartinha, ele manda para a esteira, manda fazer alguns movimentos, etc, etc, não tem aquela atenção. Aí essa academia acaba perdendo esse aluno. Diferente da aula experimental, que eu aconselho você fazer antes. Ó, uma dica que eu sempre estou tocando nessa tecla, galera, você ter sua ficha de anamnese, dar o máximo de informações possíveis do seu aluno para você gerar uma aula experimental para ele ter uma experiência incrível com a sua aula, tá? Então essa ficha é bem importante. Lá você vai saber se ele tem alguma lesão, vai saber se ele tem praticado atividade física, quais atividades ele pratica, quais movimentos ele pode fazer ou não pode, tá? Até a música que ele quer escutar durante a aula. Todas as informações você pode colocar na sua ficha, que você vai coletar essas informações antes da sua aula para chegar com uma aula supimpa para o seu aluno, beleza? Galera, qual que é o maior benefício de você chegar com uma aula, vamos dizer assim, incrível para o seu aluno na aula experimental? O maior benefício é que você vai fidelizar esse aluno e fechar possivelmente um pacote, né? Esse é um dos propósitos que a gente está falando da aula experimental. Esse é um dos maiores benefícios, tá? Você vai garantir mais um aluno. Como eu falei, o aluno está fazendo aula experimental, aluno fechado, só depende de você, tá? Durante a aula, como eu falei, você já coletou todas as informações dele. Então, durante a aula, você vai mostrando para ele, ó, essa aula, a minha metodologia é desse jeito, eu trabalho dessa maneira, eu trabalho com todos os objetivos, a gente vai trabalhar 100% focado em você. Isso é muito importante, sempre você dar atenção para o seu aluno, jogar atenção para o seu aluno, não ficar falando muito de você, do seu trabalho e etc. Você vai apresentar o seu trabalho para o seu aluno, lógico, mas vai dar atenção para ele. Essa aula vai ser dedicada 100% para você, a gente vai buscar os seus objetivos juntos, tá? Com muita paciência, muita dedicação e muito trabalho. Então aqui, eu tenho certeza que com minhas aulas, com o meu pacote, você vai evitar
alguns remédios, algumas idas ao médico, né? Isso é a parte de conversa. Você vai evitar, vai ter ficar com um humor melhor, estando um humor melhor, melhora muitas coisas, né, galera? Vai melhorar aí no relacionamento, no trabalho, ele pode até ser promovido, vai que ele tá mais animado no trabalho, tá mais disposto para trabalhar, tá acordando melhor. Então, todos esses benefícios você pode estar mostrando para os seus alunos aí, para esse aluno que está fazendo aula experimental, tá? Mostrando a importância do seu trabalho, mostrando o que vai agregar na vida do seu aluno, tá bom? Então, isso na parte da conversa, é bom você estar alertando ele sobre o seu trabalho e tirando todas as dúvidas, tá? Vamos lá. Onde eu vejo que a galera mais erra na aula experimental. Vamos lá. Primeiro detalhe, passar muito treino físico. Tá bom? Se o aluno procurou o Personal Fight e se você já explicou para ele como é a sua metodologia, já mandou a ficha para ele, já preencheu, ele está procurando uma aula de luta, consequentemente vai trazer um condicionamento físico, né? Você vai puxar nesse assunto, nesse detalhe também, tá bom? Mas o que eu vejo a galera errando é dar muito treino físico, né? Passar muita parte física, o aluno chega até a passar mal antes de começar a parte técnica, que é o que ele está procurando, uma aula de luta. Então esse é o primeiro erro que eu vejo a galera fazendo aí com os seus alunos, tá? O segundo erro, passar muita técnica, jogar muita informação, tá? Acredito que o aluno vai ficar com muita informação, ele não vai saber nessa primeira aula os movimentos corretos, ele vai se sentir meio confuso, e eu vejo que isso é um erro que a galera comete também, passar muita informação. Então o primeiro erro, passar muito treino físico, né? Mais da metade da aula de treino físico. Às vezes o cara quer matar o aluno, pro aluno, pô, essa aula é bacana, eu vou cansar, eu vou suar. Aí o aluno não consegue nem fazer a parte técnica, já aconteceu muito comigo, já errei nessa parte também. Aí o aluno chega na parte técnica, ele não tá conseguindo nem desenvolver os movimentos, não tá conseguindo nem ficar em pé mais, tá? Então esses são os erros que eu vejo a galera cometendo. Como eu organizo a minha aula experimental? Vamos lá. Essa é uma parte mais importante aí da live. Galera, como eu organizo na prática as minhas aulas experimental, tá bom? Vamos lá, vamos falar do aluno aqui do zero, tá bom? Um aluno do zero, que ele tem uma vida de exercícios aí regular, tá? Faz uma caminhada, faz musculação, corre, anda de bike, tá? No nível médio aí, nunca teve contato com luta, zero lesão, pode fazer todos os movimentos, e ele quer fazer Muay Thai ou Kickbox, tá? Esse é o meu aluno dessa situação aqui no caso, tá bom? Depois que eu coletei todas as informações dele, eu já cheguei na aula sabendo o que ele quer, o que ele gosta de ouvir, as lesões, como vai ser a aula, como que ele tá fisicamente, tá? O que eu posso, o que eu não posso passar. Geralmente eu monto uma aula com um circuitinho bem básico ali, para dar uma aquecida nele, tá? Primeiro a gente aquece, ou pulo corda, ou dou uma corridinha bem tranquilo, fazendo aqueles exercícios bem básicos, potinela, levantando o joelho, calcanhar atrás, ou faço parado mesmo, um aquecimento articular, girando o pé, girando o ombro, girando o pescoço, beleza? Só para dar uma acordada no corpo, depois a gente faz um alongamento leve, bem tranquilo, e aí vai trocando a ideia com o aluno, vai sentindo o aluno, vai vendo se é um aluno mais tímido, se é um aluno mais extrovertido, alguns assuntos que dá para trocar uma ideia com ele, tira algumas dúvidas, com certeza ele vai ter algumas dúvidas, tá? Depois do alongamento, eu passo uma parte física bem tranquila, tá? Geralmente eu trabalho com 10-1, tá? Esse tipo de treino, a gente passa 3 exercícios, vamos separar 3 exercícios, vai fazer 10 repetições em cada um, depois 9, depois 8, depois 7, e aí eu vou sentindo o aluno, eu vou vendo como que ele tá, como que tá o nível de cansaço dele, pergunto se tá tudo bem, quer tomar uma água. Tem aluno que tá tranquilo, vai até o 1, tem um aluno que eu vejo que, pô, vai esgotar muito a energia desse aluno, eu paro ali no 5 e etc. Eu já parei no 7, teve aluno que tava muito parado mesmo assim de fazer alguns treinos. Então, beleza, porque depois você vai ter que ser na luta para ele, não adianta nada ele parar o treino na parte física, né? Então é mais ou menos assim que eu vou organizando. Aquecimento articular, alongamento, conversando, sentindo o aluno, tirando as dúvidas, né? Passo um treino físico ali, que pode ser com movimentos básicos, polichinelo, flexão e abdominal, tá? Nesses exercícios assim, eu já vou sentir também se o aluno tem coordenação motora, se ele tem dificuldade de direita e de esquerda, se ele tem dificuldade de fazer alguns exercícios, tá? Concentração dele, já vou me alertando em tudo isso para na hora que a gente chegar na parte técnica, eu já tô tranquilo ali, tá bom? Beleza? O aluno aqueceu. Geralmente eu levo na minha aula experimental, ou eu levo aquela bandagem de farmácia, ou eu levo aquela luvinha de enfermeiro, tá? Para o aluno poder usar a luva que eu tenho separada somente para aula experimental, caso o aluno não tenha
luva, beleza? É uma dica bem interessante aí. Você vai mostrar que está sentindo, se importou com esse aluno, se importou com a saúde ali, com a higiene dos materiais, está se importando com ele, já vai ser um ponto positivo para você, tá? É uma dica. Ou leva aquela bandagem de farmácia, lógico, fechada, né? Não vai pegar a bandagem que você usa nos treinos, ou leva aquela luvinha de enfermeiro, aquela luvinha descartável, tá bom? E sempre deixa uma luva separada para essa aula experimental. Não vai levar a luva fedorenta lá, pô, certeza que o aluno não vai curtir não, beleza? Tranquilo? Depois que eu passei o aquecimento articular, parte física, alongamento, vamos para a parte técnica. É bem importante, é a hora que você vai dar uma animada no seu aluno, mostrar para ele esse universo da luta, tá? Geralmente eu ensino a base. Quem está no curso lá do Professional Fights tem uma didática bem bacana de ensinar a base, tá? Que é uma marcação no chão, que é bem facinho, o aluno aprende tranquilo, tá? Ensino a base, ensino a caminhar para frente e para lateral, tá? Esse é o primeiro contato que ele vai ter com a luta, beleza? O segundo passo, eu vou ensinar o boxe ali, o básico, o jab e o direto, beleza? E eu vou sentindo a luta, tá aprendendo com uma facilidade ali tranquila, jab direto, para frente e para trás, jab direto para o lado, jab direto para o outro lado, e o aluno vai desenvolvendo, tá bom? Isso ainda sem colocar a luva. O aluno está sentindo, tá legal, tá desenvolvendo legal, eu passo um golpe de chute, né? Passo um movimento de perna. Normalmente eu passo joelho com a perna de trás, que é mais tranquilo, não precisa fazer o step, o aluno não vai se confundir muito, tá? Ele não vai se frustrar por não estar aprendendo os movimentos. Já teve caso do aluno ficar muito frustrado, eu não consigo fazer, eu acho que não vou dar conta. Então toma cuidado, eu passo os movimentos que fica teoricamente mais fácil para esse aluno estar desenvolvendo, tá? Passei o jab direto, passo a joelhada. Beleza? Isso tudo no ar, vou mostrando para ele, põe a mão, faço ele caminhar para trás, para frente, para um lado, para o outro, tranquilo. Tomou uma água, coloca a luva, tá? Na hora da luva, geralmente na aula experimental eu não coloco o tempo de round, eu vou sentindo o aluno. Eu quero que esse aluno se divirta, tá? Que ele sinta a experiência de algo novo, realmente. Então vamos lá, coloca a luva e vou juntar. Eu passei para ele jab direto, né? A base, andar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Jab e o direto, que são os golpes básicos ali do boxe, e a joelhada com a perna de trás, tá? Só aí a gente consegue montar vários rounds livre, encaixando tudo isso. Eu tenho certeza que o aluno vai se divertir, tá bom? Depois que a gente passou alguns rounds, vamos fazer mais alguns rounds livre no aparador. Quando o aluno bate no aparador, parece que todos os meus alunos, por exemplo, gostam muito de bater no aparador. Se depender deles, eles só ficam batendo no aparador a aula inteira, tá? E no aparador, eu tenho certeza que é a hora que o aluno vai ver realmente que é uma experiência nova para ele. Vamos lá, junto, jab direto com uma joelhada. O aluno vai dar um passo para trás, movimento só direto, passo para frente, para trás, jab direto, direto. E a gente vai montando as combinações aí com os golpes que você já passou, tá? Galera, sentir que o aluno, situação que o aluno desenvolve bem os movimentos, tá tranquilo, tá pegando legal. Eu acrescento a cotovelada diagonal, beleza? Esses são os 4 movimentos que eu passo na aula experimental. Dependendo de cada aluno, eu paro na joelhada ou passo a cotovelada diagonal, tá? Explico o porquê de cada movimento e a gente vai trabalhar os rounds livres, tá? Galera, o foco principal é a parte da luta. Então, fazer o aluno se divertir e sentir realmente uma experiência nova. Então, não adianta, não tem por que você passar muito exercícios, várias técnicas. Além dele não fazer do movimento correto, pode ser que ele se frustre. Ele vai ter muita informação e você não vai conseguir trabalhar ali tranquilo, tá? Então, passo esses 4 movimentos e trabalho alguns rounds livres com o aluno e vai desenvolvendo isso, beleza? Fechou a aula, a gente vai fazer um alongamento, um abdominal, um core, trabalhar algo nesse sentido, explicando para ele a importância desses movimentos, explicando a importância de trabalhar o abdômen, trabalhar essa região aqui, lombar, região do abdômen, beleza? E vai trocando aquela ideia com o aluno, falando sobre a importância de estar praticando uma atividade física, sobre a importância dele estar ativo nesse sentido, tá? E sobre os benefícios que sua aula vai levar para esse aluno nas experiências, tá? Você pode até falar de algum aluno que tem os resultados que ele está procurando, falar para ele que está tendo esses resultados com um certo aluno, tá bom? E ainda tirar algumas dúvidas que ficou sobre a aula, tá? Geralmente eu falo, nenhuma aula vai repetir. E é o que acontece, nenhuma aula repete. É muito difícil repetir a aula, mesmo que o aluno está muito tempo comigo. Então você vai estar sempre tendo uma aula aí, algo novo para você estar treinando, uma experiência nova, seja na parte física, seja uma técnica nova. A gente pode estar treinando alguns treinos, algumas dinâmicas, algumas brincadeiras. Então comigo você
não vai ter aquela estacionar e você não vai chegar aqui sabendo o que você vai fazer. Então eu falo pro meu aluno, você vai chegar aqui e vai ter algo novo, tá? Sempre, tá bom? A gente tem um planejamento, mas sempre vai ter algo novo, beleza? Galera, o que eu vejo aí, que acontece também, já aconteceu comigo, lógico, e alguns alunos já me perguntou isso. Você já teve medo ou vergonha na aula experimental, receio de alguma coisa? Eu acho que é normal, né? Eu era uma pessoa bem vergonhosa, né? Um pouco tímido, e é normal esse medo. Então, quanto mais você planejar a sua aula, né? Como eu falei, vamos voltar lá da ficha, vou ser chato, que essa ficha é bem importante. Galera, do curso que tá aí na live aí, ó, já vai estar saindo a ficha para vocês lá, como fazer, algumas ideias, tá? Então toda vez, vamos voltando lá, se você estiver planejando sua aula desde o início, pegou a ficha, anotou, pode anotar como vai ser sua aula experimental, quais os objetivos desse aluno. Se você não tem dificuldade de marcar o nome, marca, que depois quando você está nervoso, você começa a esquecer tudo, tá? E para te ajudar, para ajudar quem é tímido, para ajudar quem tem medo, é a primeira aula experimental do professor, ele vai estar iniciando o trabalho, a primeira aula experimental, tá com vergonha, às vezes chega num condomínio bacana também, isso dá um receio, né? Vai com o médico, com o doutor, com o advogado, tudo isso pode causar um receio em alguns professores, que já aconteceu. Então deixa tudo planejado para evitar algum contratempo e chega lá, tudo planejadinho, vai te ajudar, tá? E vai com medo mesmo, vai com receio. Eu tenho certeza que depois que você está conversando, vai ficar mais tranquilo, tá? Vai ficar um clima mais leve e você vai ter capacidade para isso. Tenho certeza que você já estudou, já trabalhou em cima disso, então vai com tudo. Já aconteceu isso comigo, galera, no comecinho, era bem tímido. Bom, galera, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Muitas dúvidas sobre esse assunto. Então eu esclareci tudo como eu trabalho, da forma que eu acho interessante, alguns erros, algumas estratégias. Espero que tenha agregado para você aí, personal. E é isso aí. Se não me segue, segue aí o nosso canal, deixa um comentário de dicas para a próxima live, do que você achou desse vídeo, tá bom? Compartilha com os colegas, tá ok? Ativa o sininho para sempre chegar o vídeo para vocês e vamos para cima.